Olha só, tem como tá pior? Olha, que paisagem, né? Bem melhor do que minha parede aqui no fundo. É, tá com um Como é pouquinho de vento, um pouquinho de barulho. Se atrapalhar, você me avisa. Tá, não. Até agora não está atrapalhando nada. Estamos vendo e ouvindo muito bem. Chegou aqui o Ricardo também. Seja bem-vindo, Ricardo. E acho que a gente já pode iniciar com o nosso bate-papo. Algumas pessoas já te conhecem, né, por acompanhar o seu trabalho, um trabalho incrível aí de ajudar as pessoas a buscar a melhor versão através da retomada da saúde. Acho que eu posso resumir mais ou menos assim. Mas eu queria que você se apresentasse, para quem ainda Meu não nome, te conhece. claro, meu nome é Anelisa Melo. Eu tô quase nos 45, com um pezinho lá nos 45. Mãe de dois adultos, avó da Isis Cristal. Agora tem barulho, ó. Tem cachorro, arara, tucano, historiadora, né? E advogada há mais de 15 anos. E hoje especialista em nutrição e longevidade. Que legal, maravilha. E, Anelisa, a maioria das pessoas que a gente conversa, a gente percebe que houve algum momento na vida, né, em que aconteceu algo que elas começaram a se cuidar um pouco melhor, falar, não, agora esse é o momento, que a gente chama de ponto de inflexão, né, aquele ponto em que a nossa vida começa a se transformar e dar uma virada. Que ponto foi esse na sua vida? Nossa, saúde, assim, eu acho que no período todo que a gente está obeso, tem vários pontos, mas um é decisivo, né? Sim. E o meu foi realmente acordar um dia, olhar e falar, cansei de ser gorda. Foi uma frase que veio tão forte assim que eu já tinha tentado praticamente de tudo, de tudo. É, dieta da moda, dieta da lua, dieta da sopa, reduzir algum tipo de comida que eu achava que fazia mal, tirar a gordura, tirar o carboidrato, dieta restritiva, contagem de calorias, dieta do sanduíche natural, e nada dava certo. Então, um dia eu estava com mais ou menos 20 e poucos anos, 23, 22, e eu falei, eu cansei de ser gorda, esse corpo aqui não dá mais. E eu já estava com mais de 120 quilos. Então, depois dos 120 eu não pesei, não tirei mais foto, que é geralmente quem está acima do peso evita, né, essa exposição. E foi quando eu dei o pontapé inicial e falei, agora chega, eu vou fechar a boca, ou eu morro, ou eu emagreço. E parecia que a morte se aproximava porque você estava com algum problema de saúde? Ou era só algo da sua cabeça que, como todos nós sabemos que um dia a gente vai morrer? Como é que foi isso? Não, a sensação de morte pro obeso é diária. Você vai conversar com alguém, você fica ofegante, você vai amarrar o seu cadastro, você precisa de ajuda, você vai se higienizar no banheiro, você sente uma impotência muito grande. Nas relações, né, tem a dor mental também, nas relações você fica assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu não consigo atrair pessoas, eu não consigo me socializar com pessoas porque você sente que está todo mundo te olhando. Então a dor é muito mais emocional do que física, mas tinha dor física também. Tinha o cansaço, a glicemia e a insulina elevada, tinha a questão do triglicérides, que era um perigo. Então, tava, assim, meu organismo estava todo bagunçado. Eu tinha um cansaço fora do comum, não conseguia fazer atividade física. Então, minha vida era essa. Entendo. E parece que você não pesa mais 120 quilos, olhando para você. Eu E acho que isso aqui não é fake, né? acho que não. Não, não E eu tem sei que. definição melhor. Perfeito. E eu sei que muitas pessoas que de repente estão nos assistindo, ou que ainda vão nos assistir, eles estão enfrentando esse desafio. Eles estão com esse desafio de sobrepeso,
de algum nível de obesidade. E eu queria que você relatasse para nós quais foram os seus maiores desafios nesse processo de perda de, pelo que você disse, mais de 60 quilos, é isso mesmo? Foi mais de 60 quilos. Mais de 60 quilos. O maior desafio é o que eu vejo hoje no grupo que eu coordeno, que eu administro, na comunidade, são as outras pessoas. Nem é a gente até tem vontade, mas as pessoas que convivem, o nosso ciclo, ele é muito tóxico, muito perigoso. As pessoas não entendem, elas vêm de crenças assim que comer precisa comer todo dia, precisa comer muito, precisa se alimentar de forma abundante para ter saúde. Então, gera um preconceito e um olhar de julgamento muito grande. Então, eu era o tempo todo incomodada, o tempo todo fazendo jejum, o tempo todo ouvindo as pessoas. E nesse período de um ano que eu perdi esses mais de 60 quilos, eu estava tão focada que eu não consegui dar vazão para isso. Eu não consegui ouvir essas pessoas. Mas durante os outros anos do sobrepeso, várias vezes eu voltei a estaca zero no emagrecimento por conta de não me impor, não saber dizer não para essas pessoas. E às Essas pessoas, vezes dentro da sua casa. era a minha próxima pergunta, se eram pessoas próximas a você ou se eram vizinhos que não convivem tanto, ou seja, eram familiares, eram pessoas que conviviam diariamente com você, que às vezes até por amor ou por achar que estavam, de alguma forma, querendo bem, eles não faziam bem. É isso? Isso, também. Mas assim, tinha o ambiente de trabalho é tóxico, tinha o ambiente escolar que eu estudava, tinha a questão dos conhecidos, dos vizinhos, mas o que mais pesou foram as pessoas mais próximas, os amigos mais próximos e as pessoas de casa, Entendo. com certeza. Tem uma pessoa em comum que a gente acompanha, que é o Elton, que ele diz uma frase que é bem importante para essa parte da conversa, que às vezes as pessoas nos fazem mal, mesmo que não seja por mal, não é isso? Com E certeza. nenhum dessas pessoas acredito que tinha a má intenção no que elas faziam, mas infelizmente de alguma forma isso estava te causando mal. Eu falo muito isso para os mentorados, que é o seguinte: muitas vezes é inconsciente, mas várias vezes porque nós temos as nossas sombras. Várias vezes, principalmente amigas da época, elas falavam para eu comer, insistiam, faziam chantagem emocional para eu comer por uma inveja mesmo, porque eu estava determinada. Eu já estava assim, perdendo peso assim, como se fosse uma cirurgia, como se fosse algo novo. Ninguém tinha visto uma perda de peso tão rápida. E assim, eu tive uma gravidez, né? Quando eu descobri a gravidez, falei, nossa, agora eu vou para 200 quilos, certeza. Era a minha única certeza. E eu tirei essa força, claro que eu atribuo toda essa força à minha fé também, que Deus é maravilhoso, Ele não desampara. Ele via o meu sofrimento, Ele sabia do meu sofrimento, que não tem ninguém que te conhece melhor do que Deus quando você tem intimidade. E Ele me ajudou, porque é muito difícil. Se emagrecer fosse fácil, não existiria gordo no mundo, porque quantas pessoas têm grana, muita grana, dá para pagar todo tipo de tratamento medicamentoso, estético, nutricional e engordam tudo de novo. É tudo aqui, ó. Está na nossa mente, nas nossas emoções, né? Acho que Sim. você fala isso muito bem, né? Sobre o impacto emocional que isso traz. Mas falando um pouco mais a fundo dessa sua jornada, que com certeza não é comum, né? Só para as pessoas que estão nos acompanhando entender, a Anelisa, ela perdeu em aproximadamente um ano mais de 60 quilos, certo? E sem cirurgia, sem medicamentos da moda, fazendo isso de uma forma praticamente autodidata. E
com muitos acertos, né, alguns tropeços, que a gente vai falar um pouco adiante. E eu queria que você falasse agora para aquela pessoa que está buscando uma identificação. Quais eram, naquele momento que você estava assim, bem acima do peso, os hábitos que te faziam te manter nesse ciclo de um peso excedente? Quais eram os principais hábitos que você pode destacar? Primeiro, a falta de informação. Eu achava que não precisava deixar as frutas, e eu comia frutas extremamente doces, com alto índice glicêmico. Eu não entendia como que funcionava o nosso corpo, comia muita castanha e, como compulsiva, né, eu nunca comi em pequena quantidade. Eu nunca comi uma fatia de nada, era o algo inteiro. Então, era um queijo, era um bolo, era um pudim, era um pote de sorvete. Então, as pessoas não entendem isso. Quem não tem problema, nenhum distúrbio alimentar, é impossível ela mensurar como que é isso, e comer esse tanto. A pessoa fala assim, ela vai passar mal, e às vezes nem passa. É. A Rosimeire até colocou aqui, não sei se é Rosemary, perdão se eu falei errado. São muitos desafios nessa jornada, mas tem um momento que acontece a virada de chave na mente. Falar não se torna mais fácil, né? Então a gente realmente tem um momento que é aquele que a gente estava falando, que é o ponto de inflexão, que a gente fala, não, agora chega, agora deu. Cada um tem o seu momento, né? Você encontrou o seu e hoje ajuda centenas de pessoas aí a também alcançar essa melhor versão, essa melhor saúde, enfim. E você realmente faz um trabalho incrível. Eu quero que daqui a pouco você fale um pouco melhor. Mas antes disso, eu queria saber, você mencionou alguma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco melhor sobre as suas tentativas frustradas, aquelas famosas dietas da moda. Não precisa dizer todas, mas as principais, né, que você tentou e que não deu certo para o seu caso. A primeira e a mais conhecida é a contagem de caloria, né? A conta não bate. Eu tinha que comer pouco. Eu ficava muito, muito, muito fraca, com falta de nutrientes. Eu já fiz várias dietas com 400 calorias diárias. Emagrece? Emagrece. Mas não consegue, a gente não consegue manter a longo prazo. Então, eu sentia muita fraqueza, eu passava mal dentro de ônibus, eu passava mal no trabalho, eu passava mal na escola. Então, assim, é horrível. E a contagem de calorias, ela não funciona para ninguém a longo prazo. Não é uma coisa que você consegue manter, porque não é natural do ser humano contar calorias. Nós, na nossa ancestralidade, quando tínhamos oportunidade de comer, a gente comia até a comida acabar. E depois a gente entrava em outro tipo de busca de outras comidas, mas não tinha esse negócio de regrar quantidade. Tinha os períodos de abundância e escassez. Então, eu tentei contagem de caloria, tentei dieta do signo, dieta do tipo sanguíneo. Uma vez falaram, né, tinha uma pessoa em Goiânia que tratava obesidade de forma homeopática e falou assim que a água do bambu mirim fazia a gente perder peso. Só que tinha que ser Água uma do bambu mirim, eu entendi certo? É isso mesmo? bambu mirim serenada. Então, eu acordava 3, 4 da manhã, ia num bambuzal com mais duas doidas, né, que queriam emagrecer. Elas devem, se elas estiverem na live, elas devem estar rindo disso, que a gente ri disso até hoje. E aí escolhia o bambu menorzinho, o bambu mirim, cortava, aí um pingo de água. Imagina a gente ter que tomar 2, 3 colheres dessa água todo dia. Haja Mas bambu. não emagreci nenhuma grama com isso. Era ridículo. Assim, o meu desespero foi tanto que teve uma época da minha juventude que eu pensava, será que se eu usasse droga eu emagreceria? Porque esses dias teve um caso na mídia, né, de uma mulher que usou crack para emagrecer e acabou ficando viciada, foi presa e não emagreceu, foi presa gorda. Mas o que passa na mente de um compulsivo
são só pensamentos baixos, que a gente pensa que para nós não tem solução. Então, todo tipo de. E também o ponto-chave são os profissionais, que nem todos estão preparados para receber uma pessoa compulsiva, porque eles não entendem que a crise de compulsão ela é indomável se você estiver numa dieta restritiva. E a dieta restritiva colabora para você aumentar as crises. Isso é terrível. Principalmente com aqueles alimentos que não são tão saciantes, que não são tão nutritivos, porque o nosso corpo trabalha com demanda e carência, né? Ou seja, quando você atende a demanda nutricional, o seu corpo fala tá tudo bem, mas quando você ainda está numa situação de carência, ele fica a todo momento, perdão, falando assim, manda mais, não é isso? Carla aqui colocou, Carla maravilhosa, obrigada por estar na live, colocou que já desejou ser anorexa. Gente, era o que eu mais queria. Bulêmica e anorexica, só que eu não conseguia vomitar. Não conseguia. Gente, eu entrava naquela época tinha grupo no Orkut, que ensinava a adolescente a virar uma anorexa. Pensa, olha o perigo, Viu isso? olha, É sério? olha o risco que eu corri, gente. Se eu conseguisse ter vomitado a primeira vez, eu tava lascada. Porque eu ia comer e vomitar ad eterno, até morrer. Então eu não consegui, eu tive muita dificuldade. Falei, não, anorexia não é para mim, bulimia também não. Mas a disfunção compulsivo com o corpo é a mesma. Depois que você emagrece, você olha no espelho e você tá desse tamanho. Você se sente gorda o tempo todo. É um trabalho terapêutico que deve ser feito e levado muito a sério. Porque qualquer gatilho emocional faz você entender que está tudo perdido, que não tem volta. Então, cada jacada, como eu falo para as pessoas, você volta a estaca zero não só na alimentação, mas no emocional. Você volta lá para aquele lugar do obeso, que era ridicularizado, que era piadinha das pessoas, porque obeso é referência. Não adianta a gente romantizar, gente. É atrás da gordinha, na sala do gordinho. Não, lá do lado da casa daquele buchudo lá, daquele gordo. As pessoas falam isso sem, sem nenhum tipo de censura. Então, todo tipo de loucura para emagrecer que você puder imaginar, eu fiz. Laxante, todos, todos. Cartelas. E isso me colocou em situações assim muito delicadas, porque você toma dois, aí depois começa a tomar de quatro em quatro e o negócio para de fazer efeito, é super prejudicial. Depois eu fui estudar e descobri que até uma das causas de câncer do intestino é o excesso de laxante. Simplesmente você não sabe que horas que isso vai fazer efeito. A vida é feita de compromisso, de, de socorro, por exemplo. Beleza. Eu acho que o vento prejudicou um pouquinho a sua última fala. Você estava falando que isso pode provocar até câncer, até aí ficou bastante claro, e pode complementar, por gentileza, a partir daí. Que eu não sabia, né? E que eu já cheguei a pedir socorro na rua para as pessoas. Tomando laxante para emagrecer. Olha que loucura. Isso também, falando agora por um outro aspecto, provoca uma desbiose, né? E sem um bom funcionamento da nossa microbiota intestinal, não tem como você ter uma boa saúde. Você começa a influenciar a sua imunidade, você começa a influenciar os seus neurotransmissores, você começa a ter problemas como um todo, no objetivo de achar que é apenas pondo para fora aquilo que você comeu, porque essa é a função do laxante, né? Tirar, limpar o intestino, mas quando ele limpa de verdade. Ele limpa de uma forma que elimina até o que não deve, que é a nossa microbiota. E isso danifica de uma forma importante a nossa boa Com saúde.
certeza, com A, certeza. Eu não a Carla, tinha essa a noção, Carla não. até mencionou aqui que ela tomou noz da Índia, né? Que também é um fitoterápico, que em algum caso, em determinadas doses, né, de um uso controlado, pode ter algum benefício, mas ela relatou que, além de passar mal demais, que teve bastante desbiose e complementa, né, que a infecção urinária também por causa disso, porque como eu disse antes, afeta a sua imunidade, afeta tudo. Olha Legal. que eu tava, Udi. Quando me indicaram nós da Índia, Uhum. eu já estava assim, quase no estágio de overdose de laxantes. Não fez efeito para mim. Não fez. Comi uma, nada. Comi duas, nada. Tinha gente que comia metade, passava mal por 2, 3 dias. E você Então, tomando muito já não dava nenhum efeito. nenhum efeito, nenhum efeito. É. Isso é até bom a gente mencionar, Melissa, que as pessoas elas acreditam que há uma única possibilidade que resolve o problema de todo mundo. E dificilmente isso acontece, né? Hoje a gente percebe que tem muitos profissionais preparados através de uma medicina individualizada, de uma nutrição individualizada, falando aí no aspecto terapêutico até da terapia individualizada, né? Sim. E isso faz muita diferença, porque a amiga passou a receita para outra amiga que deu muito certo para ela. Aí essa outra amiga falou, eu vou tentar. E aí não deu certo, e ela acha que a culpa é dela, mas talvez a culpa não seja dela, e sim que aquele não era o método mais ajustado para a necessidade individual dela. Com certeza. E tem um detalhe. É, toda alimentação, você tem que constatar para o seu corpo, para o seu organismo, vai ser bom. Mas de uma coisa a gente tem certeza, a gente só consegue emagrecer Perdão, não nutrido. entendi. A gente só consegue emagrecer Nutrido. nutrido, perfeito. Como? Impossível. Impossível. Não há outra forma, né? Não. Eu não acredito em outra forma. Perfeito. A gente falou do que não deu certo, né? E eu queria que você falasse um pouco também de quais foram as estratégias essenciais que você fala, não, essas foram mudanças de chave que fizeram que você passaram a trazer o sucesso naquilo que você estava objetivando, que era a sua perda de peso sustentável. Ah, vamos por partes. Eu gosto, como historiador, eu gosto de fazer assim na ordem cronológica. O primeiro passo foi o jejum. Fechar a boca. Entender que eu não preciso comer o tempo todo, mastigar o tempo todo. E isso eu vou incluir mascar chiclete, chupar balinha, tomar suco, café o tempo todo. Então, o jejum foi o meu grande milagre. O jejum, como você mesmo falou, de uma forma autodidata, me fez perder mais de 60 quilos. E foram 365 dias de jejuns reiterados. Então, funciona. Funciona. A gente tem até no Guinness, né, o caso do jejum de mais de um ano. Então, eu perdi muito peso com o jejum. O segundo passo aconteceu em 2003, quando a minha mãe foi diagnosticada com diabetes. Dali eu falei, açúcar na minha vida não mais. E foi a gente tem um mecanismo cerebral de fazer promessas para nós mesmos. Isso a gente faz na infância, na adolescência, na vida adulta, só que essa promessa foi divina, porque eu consegui cumprir. Eu criei um preconceito do açúcar. E bem assim, no período pouco depois que a minha mãe foi diagnosticada com diabetes, uma pessoa que nem era tão doceira, né? Ficava assim me perguntando por quê, por quê? Eu fui fazer faculdade na Faculdade de Ciências Humanas de Anicuns. Então, assim, a faculdade era colada na usina e a gente fazia visitas até a usina.
quando eu vi como que o açúcar era fabricado, o açúcar refinado, falei, meu Deus! Meu primeiro pensamento foi, isso é microdoses de morte e câncer. Não tem outra explicação. Porque eram pranchas e pranchas, esteiras e esteiras, aí ele forrava com cal, depois chegava as pedras de açúcar mascavo, quebrava, aí é soda cáustica, todo tipo de químico que você imaginar. E eu falei, todo dia um pouquinho disso, como que a gente vai estar na velhice? Né? É impossível ter saúde. Então foi o jejum, a retirada do açúcar, e depois de mais de 20 anos lutando contra o sobrepeso, efeito sanfona, vai e volta, dieta, tratamento estético, é, criolipólise, carbox, massagem. Eu era assim, eu comia, bebia no final de semana. Na segunda-feira, 7 da manhã, eu estava lá na clínica e falava assim para a massagista: tira tudo, tira toda a minha gordura também agora. Não é Não, assim, né, que funciona. não funciona, Woody, não funciona. As pessoas não entendem, elas acham, porque é vendido pra gente um tratamento milagroso, estético. É vendido. Os anúncios são assim: perca 5 centímetros de barriga, deixe a sua cintura fina como a princesa tal. E a gente cai nesse golpe. A gente está muito fragilmente, muito frágil emocionalmente, era isso que eu queria A gente dizer. desesperar E a gente coisas. acredita em promessas e milagres o tempo todo, não é Por isso? que todo mundo vai para o Ozempic? Porque tá todo mundo desesperado, porque sabe dos 40, 30, 40 anos de cagada e quer resolver em uma semana. Não quer pagar o preço, a gente não quer ter mais desafio, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer sofrer. Eu tenho pessoas no grupo que no primeiro mal-estar, no primeiro dia de jejum, não existe. Fala, isso não é para mim. No primeiro dia. Então foi o jejum, a eliminação do açúcar em 2003, a luta contra o sobrepeso e o efeito sanfona, que só foi possível depois que eu conheci a cetogênica, e da cetogênica eu migrei para a carnívora. Foi a grande virada de chave para sair do sobrepeso para sempre. Para sempre. Porque eu consigo prever o futuro com essa alimentação. Porque se deu certo em 2 milhões de anos, vai dar certo para mais uns 30, 40, para mim, por exemplo. Com certeza. E falando das consequências, né, que esse excesso de peso e doenças não transmissíveis, que a gente chama, como a diabetes, olha o relato da Carla, né, que na minha família tem muitos têm diabetes, o irmão da Carla já perdeu os 2 pés, né, amputações aí que, infelizmente, é algo muito comum. Imagine uma pessoa que tem uma vida ativa ter que extrair um membro, né, amputar um membro e prejudicar todo o restante da vida que ela tem aí pela frente, né? Não deve ser fácil. É isso, ninguém conta, né? Tá todo mundo romantizando a obesidade. Você consegue hoje ligar uma TV e ver comerciais com obesos, adolescentes super obesos em comerciais, em programas de TV, e todo mundo tentando normalizar algo que não é normal, só tá comum, mas não é normal. E essas pessoas que validam esses grandes artistas que estão obesos hoje, que validam essa normalização, estão todos doentes. Só que ninguém conta desse caso de que se você tiver uma doença metabólica, você vai ter um pé amputado, um dedo, pode ficar cego, né? Você pode ter várias sequelas. Isso ninguém conta. Infelizmente, hoje nós temos as musas, eu não acho que deveria ser chamado assim, mas são musas influenciadoras voltadas para a obesidade, né? Que elas mostram que se cuidam, mostram ali uma rotina na academia, mostram uma rotina ali com uma mesa de um monte de comida, que tá um monte que eu digo em termos de quantidade, de variedade, como se aquilo fosse a referência máxima de saúde, né?
E a gente sabe de duas coisas, que primeiro não é a realidade da pessoa média, né? Que nem todo mundo tem a disponibilidade de recurso financeiro e de tempo para fazer uma atividade física, que é fundamental, não estou aqui dizendo o contrário, eu faço, eu sei que você pratica também, então a gente sabe da importância, mas a ideia é que às vezes querem empurrar uma condição que é aquilo que está levando a maior parte das pessoas a um processo de adoecimento e, como a gente mencionou há pouco, até de amputações e outras complicações ainda mais graves que evoluem à morte, está sendo lidado com a máxima naturalidade, como se fosse algo normal, que as pessoas precisassem aceitar e que isso todo mundo pode se sentir bem estando assim. Olha, se você mora numa capital, né? Assim, você tem filhos, você sabe. Na porta da escola é muito comum você se assustar hoje. Na minha época, na minha sala de aula, só tinha eu de obesa. Eu era a gordinha da minha sala. E no colégio inteiro eram uns dois, três gordos. Hoje, caramba, olha na porta de uma escola para você falar assim, o que que fizeram com esses adolescentes? E adolescente não faz compra, eu falo isso. Às vezes eu tenho mentoranda que fala assim, ai, mas eu tenho dó de tirar o doce, eu tenho dó de tirar o pão. Beleza, seu filho não faz compra, ele não vai ao supermercado com o cartão dele. Quem coloca comida dentro de casa tem o poder de educar e dar saúde para os filhos. Foi o que eu fiz com os meus filhos, porque meus pais não fizeram comigo. Por falta de conhecimento, por falta de condições financeiras. Não fizeram. Então, a preocupação dos meus pais era que os filhos estivessem cheios, não alimentados, cheios, porque era a condição da época. Agora, o que eu fiz com os meus filhos foi, tudo bem, beleza. Lá fora vai poder conhecer, porque a gente não tem como colocar os filhos numa bolha, mas aqui dentro não é. Então, na minha casa não entrou bolacha recheada, não entrou. Refrigerante, não entrou. Leite condensado, não entrou. Doce. Então, já foi uma vitória. Uma vitória. Em algum momento a gente precisa quebrar o padrão, né? E eu acho que quando nós transmitimos isso para os nossos filhos, a gente sai daquela continuidade do que as pessoas falam assim, ah, na minha família todo mundo é obeso. Mas será que é um aspecto genético ou será que é um aspecto familiar? Porque as pessoas têm os mesmos hábitos, comem as mesmas coisas, as mesmas receitas, aquela receita que passou da avó para a mãe, da mãe para a filha, enfim. Então a gente tem que separar muito o que é genético, que tem uma influência, cerca de 15, 20%, em alguns estudos relatam até 30%. Mas 70%, no pior dos cenários, está na nossa mão, né, através dos nossos hábitos. E isso realmente faz muita diferença. Eu acredito muito que seja o meio. Muito mais. São casos raros, para mim, os que são genéticos. Porque se você vem de uma casa como a minha, que era assim, a base da alimentação era arroz, feijão e pão, arroz, feijão, pão e macarrão, como que você é, como que você vai emagrecer num ambiente desse? E a família inteira, a família da minha mãe, nossa, assim, na minha família tem muita bariátrica, bariátrica. É muita gente obesa, muita, 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 é uma tristeza. Mas eu não vejo como nada genético. Eu não vejo. Até porque a minha avó era magra. Minha avó era magra. Meu avô era magro. Então, os filhos começaram a comer errado e passaram para os filhos, que passaram para os filhos, e assim por diante. É um hábito da casa. Então, é algo muito mais familiar do que genético, não é mesmo? Mais o meio do que a genética. Muito mais. Na minha humilde opinião. Eu também compartilho da mesma opinião. E, Anelisa, eu sei que você tem um programa, eu queria que você falasse um pouco o que é a saúde ancestral, eu queria que você compartilhasse aí como é esse programa e, falando também do seu programa, trouxesse alguns casos de sucesso dos seus alunos
que você, claro, possa compartilhar. Ah, então, Saúde Ancestral, ele nasceu numa conversa de restaurante com alguns amigos em Brasília. É, estávamos eu, meu esposo e alguns primos dele, e eles falaram alguma coisa assim de que indiretamente eu estava ajudando as pessoas a mudarem o estilo de vida, só com a minha história. E já tinha outro amigo meu muito querido que só de contar como eu fazia o jejum, ele perdeu 30 quilos. Eu falei, como assim? Só com o seu Como relato. assim? Só de falar assim, não, eu, olha, conheci o jejum, ficava mandando vídeos para ele, e ele falou assim, tô comendo de tudo, mas uma vez ao dia, só como uma vez ao dia. E ele era muito obeso, e ele perdeu uma lapada de peso de uma vez. E eu comecei a ajudar essas pessoas, dava dica para minha colaboradora, dava dica para amiga da amiga. E aí, até que nesse dia no restaurante, falou, vamos. Aí, ó, o grande idealizador tá aí na live, o Sérgio. Ô, É o Sérgio, primo do. obrigado pela presença e obrigado pela ideia que você trouxe para a Anelisa, né? Ele falou assim: bora criar um Instagram? Eu falei, uai, bora. Vamos falar de alimentação, carnívoro, saúde? Eu falei, bora. Só que aí depois a coisa caminhou, era muita gente, aí eu falei, não, tem que aparecer alguém. Aí foi aquela hora crucial, né? Não, aí eu falei, vou dar minha cara. E aí nasceu o Saúde Ancestral, ele quem fez a logo, é todo especialista, assim, um carinho que eu tenho, porque tudo que é da logo do Saúde Ancestral é o Sérgio quem criou. E a gente começou a elaborar, né, assim, uma forma de ajudar o maior número de pessoas. E aí criamos um grupo de mentoria mesmo, e a gente se dedicou, estudou, assim, ai, o que que essas pessoas precisam? Saber a verdade. Você vai ter coragem de falar a verdade nua e crua? Eu falei, vou. É bem o meu estilo. Eu já uso isso na advocacia, né, de falar na lata. Porque eu fui o de muito, extremamente mimada com os profissionais de saúde. Quando eu chegava no consultório de um nutricionista, parece que o nutricionista tinha medo de perder o paciente, ficava tentando adequar demais. O que você gosta de comer? Olha a pergunta que o nutricionista fazia para mim. Não, mas não precisa tirar o pão, vamos adequar, vamos colocar um alface nesse pão. Gente, tava assim, insustentável. Então eu falei assim, se eu tivesse ouvido a verdade lá atrás, eu não estaria lutando contra a obesidade até pouco tempo atrás. E quando eu ouvi de forma muito dura a verdade, que foi quando eu conheci o médico Dr. Pradip, Jamandas Pradip, ou Pradip Jamandas, não sei, e que ele falou assim, quer mesmo perder peso e conquistar a saúde? Elimina as frutas. A primeira vai ser a banana. Nossa, a hora que ele falou banana, foi um soco na minha cara. Eu comia 6 bananas nanicas por dia, com muita aveia, granola, e falava assim: Deus não me ajuda, Deus não gosta de mim, eu não consigo emagrecer. Então, a verdade, e eu criei essa mentoria para falar a verdade para as pessoas. A única coisa que eu falo na mentoria são os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa mente, é, aprender a dizer não para as pessoas, para os sugadores, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. E o principal é uma alimentação ancestral que vai te nutrir e que vai te fazer entender como que seu corpo funciona. Você vai ficar cada vez mais sábio, vai ter uma sabedoria inata do corpo que vai te dizer a hora que você está saciado, a hora que você não quer mais comer, a hora que já deu, porque isso, a alimentação regada a carboidrato, não te dá. Então, a coisa que eu faço ali é ensinar o que eu aprendi com a alimentação ancestral. É passar para eles da melhor forma possível. E sim, é, tem como você reverter vários problemas de saúde, fazer. A gente tem muito caso de remissão. E sobre os casos de sucesso, tem vários. Ó, só
do jejunzão que a gente fez de janeiro, o pessoal que está no grupo sabe. O que é o jejunzão? O jejunzão são 10 dias de jejum que a gente faz todo mês de Mas janeiro. 10 dias sem comer? 10 dias sem comer. Tomando água, café e chá sem açúcar. E repondo eletrólitos, que é água com sal. Todo janeiro a gente faz 10 dias de jejum. Eu já estou no terceiro de janeiro. E quando foi no jejum desse ano, só a galera do grupo, juntas, a gente perdeu mais de meia tonelada. Uau! Mais de 500 É quilos. muito peso. É muito peso, é muito peso. Eu fiquei assim, assustada, assim, eu falei, caramba, funciona, a galera tá vendo que funciona. E eu tenho vários casos, assim, de pessoas que perderam muito peso. Eu tenho um mentorado que até setembro do ano passado ele era obeso, alcoólatra e fumava. E hoje ele tá assim, com um pé aqui na normalidade, um pé na vida de um esportista. Ele tá limítrofe. Ele vai virar um esportista com certeza. Ele tá pegando gosto por várias coisas que ele não gostava antes. Então, isso quando a gente vê assim, eu faço uma mentoria semanal, é toda quarta, 7 da manhã, com eles, com o pessoal da comunidade, e a gente vê assim, quando a gente escuta toda quarta, quando eles abrem a câmera, o rosto está mais fino, a pessoa está mais alegre, a pessoa está mais disposta, vai contando as coisas que elas conseguem suportar e superar. Isso é fantástico, eu já ganhei. A minha missão de vida, já descobri. Eu tenho sentido de vida hoje com isso. Legal, parabéns pelo trabalho. E eu tenho certeza que tirar meia tonelada de peso do planeta Terra e mandar na forma de CO2, né, para a atmosfera é um trabalho incrível, né? Parabéns mais uma vez. E eu faço do seu relato um depoimento de alguém que já te acompanhou, da Mônica Felipe. Ela disse o seguinte, que já fez alimentação ancestral uma vez e me senti muito bem. Já consegui ficar 7 dias em jejum, mas voltei com alimentação normal e voltei a ter compulsão e ansiedade, mas pretendo voltar. Né? Então fica o convite aí para a Mônica, né, de voltar a fazer parte dessa equipe. E como a Anelisa bem mencionou anteriormente, o jejum é apenas uma das estratégias, né? Mas tão importante do que ficar alguns momentos sem comer, alguns períodos do dia ou até alguns dias para aquelas pessoas que já estão mais bem adaptadas, é muito importante como você voltar a comer a coisa certa, né? E tudo isso você traz muito bem no seu programa. Não é mesmo, Anelisa? Sim, eu falo para as pessoas o seguinte, Udi, que o jejum, ele não tem nada a ver com o jejum intermitente que é vendido por aí. O jejum intermitente, ele trabalha com janela, ele trabalha com horas. Você vai fazer janela de 14, 16, 18, 20, 24, mas você comeu uma feijoada antes e vai comer um pote de batata frita depois. Então, ele não leva em consideração a sua alimentação e a sua preparação e o seu de jejum. E no jejum, que eu chamava de jejum higienista, depois, agora eu chamo de jejum ancestral, é você se preparar com uma alimentação forte antes, comer um alimento que tenha todos os nutrientes, na minha opinião, a carne é o mais completo, e depois fazer o seu desjejum de forma presente, de forma responsável. Não é assim, ai, fiquei um dia sem comer, agora eu mereço o dobro, o triplo, agora eu mereço abrir assim, meter o pé na jaca, me dá, entendeu? A gente está numa fase assim que as pessoas querem muito assim, eu me permito, eu mereço. Final de semana é o dia do lixo. Isso não existe para quem quer emagrecer e quer ter saúde. Todo dia é dia. Todo dia é dia. Então, dentro dessa perspectiva, eu falo para as pessoas que o jejum ele não é feito de qualquer maneira. O jejum ele precisa de um profissional responsável para te auxiliar. Ele precisa que você se prepare mentalmente,
Porque tem gente que fica 1 hora sem comer e dá tremedeira, achando, olha que absurdo. Cada quilo que a gente tem em média 7.000 calorias. A pessoa está com 10, 20 quilos sobrando. Ela tem caloria para ficar 40 dias sem comer e ainda se exercitar. E ela fica com 1 hora tremendo. Porque realmente o mental, ele afeta o físico. Aquilo que a pessoa diz que está sentindo, ela está sentindo de verdade. Perfeito. Mas tudo isso é resultado de uma péssima alimentação. Teve uma pessoa no grupo que até perguntou assim para mim: Nossa, eu senti isso, essa tontura, esse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, será que ainda é resquício do carboidrato? Eu só respondi assim: o nosso passado nos condena. É. Não dá para mudar uma vida toda numa virada de noite, né? Enfim, seria muito bom se a gente falasse, então, amanhã. Né? Igual aquele filme da nossa época, De Volta para o Futuro, Ah, que você entrasse nela gordinha e saísse magra, eu ia ser a primeira a entrar. é, Eu vi a tudo. fila ia ser daqui lá no Japão. Não que não seja possível, né? Mas seria uma fila imensa. E, Anelisa, a gente está caminhando aí para os nossos 10 minutos finais, né? Antes que o Instagram derrube a nossa live. E eu queria que você trouxesse uma mensagem para aquelas pessoas que querem dar o primeiro passo, que ainda não deram, fora seguir o seu perfil. Gente, por favor, você que ainda não segue a Anelisa, certo? Vai lá, anelisa.saudeancestral, tá? anelisa.saudeancestral. Coloca para seguir, por favor. E eu queria que você desse esse recado para aquela pessoa que ainda não deu o pontapé inicial. Tudo começa com uma decisão. Não Boa. tem forma de você explicar, não tem um segredo, não tem uma magia, não tem uma mandinga, não tem um conselho assim filosófico. Tem um conselho prático. Decida. A partir do momento que você decidir fazer por você e não porque vai para a praia em julho, ninguém emagrece assim. Não porque tem que entrar num vestido de casamento do afilhado, um vestido para o casamento do afilhado. Não porque alguém está incomodado com a sua gordura. Isso não funciona para ninguém. A longo prazo não funciona. O primeiro passo é tomar a decisão e falar assim: eu vou mudar, esse corpo não me pertence. Porque o que é obesidade? É uma deformação. Você está deformado. E enquanto você conseguir viver com isso, por algum dos motivos que o Elton Euler ele explica muito bem, né? Tem vários motivos. Tem gente que prefere conviver com isso, com essa deformação. Você não vai sair do lugar, mas a partir do momento que você falar assim, chega, acabou, eu cansei de ser gordo, de ser doente, de ser referência, aí sim você vai começar a olhar a sua saúde. No geral, não só alimentação, mas o sono, sol, o controle do estresse, as emoções, tudo isso é saúde. Perfeito. Eu faço das suas palavras minhas. Eu acho que a decisão é o primeiro passo para qualquer coisa que você se propõe a fazer na vida. Eu quero entrar na academia? Ok, eu estou decidido a entrar, eu vou me matricular. Enfim, se a gente fica planejando muito, a gente acaba não realizando, não é mesmo? Mas a partir do momento que essa pessoa fez o que eu e você concordamos que é um primeiro passo muito importante, que é tomar a decisão de mudar, tomar a decisão de fazer diferente. Quais são os erros mais comuns que essa pessoa poderia cometer ao iniciar esse processo após tomar a decisão? E como evitá-los? Os mais comuns que você possa destacar. Os erros mais comuns é a pessoa não se nutrir adequadamente e se testar. Achar que ela pode ir num casamento, achar que ela pode ir num restaurante sem estar nutrida. Sair com as amigas para um café sem estar nutrida. É, sair com os amigos que vão beber cerveja, comer petisco feito no óleo,
sem estar nutrida. Então, quando a pessoa está nutrida, depois que ela toma a decisão, ela tem que se nutrir e se programar. Se eu vou sair para tal lugar, eu tenho que comer a minha carne, os meus ovos, a minha proteína, a minha gordura animal em casa e depois eu encontro a pessoa. Tudo bem, você pode sentar lá, você pode pedir uma água com gás, você pode tomar um café. É super agradável, eu faço isso, eu encontro vários clientes, várias pessoas em cafeterias, mas eu tô tão saciada, tão nutrida, que eu não quero nada dali. Aquilo ali não faz mais parte da minha rotina alimentar. E, e um erro muito comum é dar ouvido para as outras pessoas. Eu falo para os mentorados que uma coisa muito interessante que eu aprendi é queime a ponte que você atravessou. Queime a ponte. Você tomou a decisão de seguir esse caminho, quero ser vegano. Beleza. Queima a ponte, não assiste nada de carnívoro, não assiste nada de crugívoro, não assiste nada. Só assista coisa de vegano. Ah, eu quero ser carnívoro. Beleza. Apaga todos os perfis de comida do seu Instagram. Restaurante, iFood, não sei o quê, receitinha. Instagram, perfil chinês que fica mostrando como é que faz as coisas. Tira isso. Tira isso. Sai do corpo da Ana Maria Braga que ele não te pertence. Aí você vai focar na carnívora. Porque isso é igual religião. A pessoa está dentro de uma igreja reclamando das regras da igreja. Vai para outra. Se você tomou uma decisão, queima a ponte que você atravessou. Não fica olhando para trás. Ai, mas pode comer isso? É o que eu mais recebo de perguntas. Eu estou na carnívora, mas eu posso comer isso? Mas eu vi num vídeo que isso não faz mal. Tempo todo a pessoa olhando para trás, doida para comer o que não pode, o que não deve, dentro do que ela escolheu. Então, não é só você tomar uma decisão, é você bancar essa decisão. É bancar essa decisão, sem olhar para trás e sem dar ouvidos para ninguém, porque o que você vai receber de crítica no início vai chover. Vai chover gente invejosa que não consegue emagrecer, porque o gordinho, ele tem esse egoísmo, ele não quer ser gordinho sozinho. Ele quer levar uma galera junto. Então, por isso que o gordinho, ele não é, eu esqueci aquela palavra de egoísta, quando você não quer dar comida para alguém, tem outra palavra. Ele não é Aqui em Goiás a gente chama de ridículo. ridículo, ele não é ridículo. É isso mesmo. E assim, ele sempre oferece, ele quer compartilhar, porque ele quer assim, eu não consigo emagrecer, deixar todo mundo igual, né? Então, assim, não tem segredo. É você tomar uma decisão e bancar essa decisão. Ser forte o suficiente para bancar. E aguentar o falatório, aguentar as críticas, suportar as adversidades, porque não, as pessoas me veem assim, não é flores, não. Olha só, eu sou casada com um homem que precisa ganhar peso. Que perdeu 9, que já precisava ganhar peso e perdeu 9 quilos na carnívora. Pensa, minha vida. Pensa. É um desafio, né? Um desafio diferente da maioria, mas é um desafio. É um desafio, porque geralmente você está na casa que está todo mundo gordinho, todo mundo quer emagrecer, beleza, vamos todo mundo, porque isso é um ponto importante também, gente. Ninguém faz uma alimentação saudável sozinho. Ou a casa inteira entra no eixo, ou fica insustentável. Insustentável. Já rolou divórcio, um mentorado, já rolou brigas feias entre pai e filha, filho e madrasta, porque as pessoas têm dificuldade de apoiar quem precisa na casa. Então, se tem alguém que precisa recuperar a saúde, que precisa melhorar a alimentação, os outros da casa se amam mesmo essa pessoa, tem que apoiar. Não faz. A gente tem o exemplo da Gi, ela é carnívora, foi assim, isso, da Gislaine. Ela mudou a alimentação para salvar o marido. Ela não queria se salvar, ela já tinha desistido dela. E ela mudou a alimentação da família inteira, melhorou a vida da família inteira. E a dela. Então, eu sei que é difícil, tem muita mentorada que reclama.
Ah, meu marido não deixa eu tirar o arroz da mesa. Ah, mas se não tiver o pão, meu filho vai de mau humor para a escola. Não Deixa aí. vai durar o tempo todo, né? Não vai durar para sempre. As pessoas não querem decepcionar ninguém, têm medo de decepcionar e me acham muito rígida, né? Muito firme, mas só eu sei o preço que eu paguei lá atrás. Mas muitas pessoas te elogiaram aqui, enquanto você falava, eu fui lendo os comentários, sobre o quanto eles valorizam para esse objetivo. Como é que você vai combater ou ajudar alguém a combater uma compulsão sendo extremamente dócil com essa pessoa, né? Fica um pouco difícil. É você falar o que precisa ser falado com firmeza, certo? E ajudando a quem precisa. E falar em ajuda, eu queria que você falasse, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, qual é, na sua opinião, a importância para que as pessoas que estão em busca desses objetivos receberem uma orientação especializada, uma orientação profissional para alcançar esses objetivos? De toda a importância do mundo, é super importante, é necessário, porque a gente não caminha sozinho. É muito difícil. Tem muita gente que pega os livros, vai estudar, vai entender como é que funciona a nossa fisiologia, o nosso organismo, mas não é todo mundo que tem esse tempo, não é todo mundo que tem essa disposição, e não é todo mundo que tem esse entendimento sobre a alimentação. Então, o profissional, ele tem o papel de pegar na sua mão, mas não é igual certos profissionais fazem, pegar na sua mão e não largar nunca mais. Não, agora você depende de mim, vai ficar aqui, todo mês vai voltar, vou passar a tabelinha. Não, é pegar na sua mão e entender a sua dor inicial, pegar na sua mão e falar assim, vamos trabalhar junto. Qual que é, qual que é o seu objetivo? Vamos fazer, mas vamos fazer de forma, olha, nesse período do nosso relacionamento, esse é um relacionamento, eu vou falar coisas duras para você, mas eu não estou falando de você, eu estou falando da situação a qual você se encontra. Então, vão ter palavras duras, mas não me interprete mal. E depois ensinar a pessoa a caminhar sozinha. E vão vir outros, vão vir outros. É cíclico, é cíclico. As coisas precisam, na natureza, de movimento. Eu não quero que uma pessoa fique comigo ad eterno. Ad eterno lutando com a pessoa. Eu mesma abandono a pessoa. Assim, nossa, um ano aqui não emagreceu, não? Não, então, Eu não eu estou te fazendo bem, talvez, né? Talvez o meu método não funcione para você. funciona. Então, assim, é, ou outras questões que a pessoa não cuida, né? Porque às vezes cuida da alimentação, mas não cuida do sono. Cuida do sono, mas não tem controle de estresse. E aí não emagrece. A pessoa precisa dormir, precisa tomar sol, precisa ter contato com natureza, precisa ter um pouquinho de ócio criativo na vida dela, para ela se sentir bem. Porque uma pessoa que vive sob pressão, um trabalho ruim, num casamento ruim, numa vida ruim, que não malha e só quer mudar a alimentação, não tem milagre que dê jeito. É verdade. A M. Helena, ela disse que na minha casa só eu tive interesse em mudança de hábitos alimentares, né? É uma realidade que muitos enfrentam. E a Maria Cirlei falou que juntos nos grupos somos mais fortes, né? Então, semelhante atrai semelhante, né? Quando você tem ali um grupo de pessoas no mesmo propósito, a mudança de ambiente, outro dia você e eu estávamos falando sobre isso, né? A mudança de ambiente, ela faz toda a diferença. Se você quer um corpo saudável, você tem que frequentar, estar junto, fazer parte de comunidades onde as pessoas têm um objetivo semelhante ao seu, um objetivo em comum. Eu tive que mudar, inclusive os amigos, tive que abandonar muita gente, porque não faz sentido. Goiânia é a capital do x-salada, do pit dog. Não faz sentido 2, 3 vezes na semana encontrar a galera do pit dog. Não faz sentido. Não faz sentido eu ir até a casa de uma amiga que ela é tudo à base do carboidrato.
faz sentido eu encontrar com ela pontualmente, em lugar neutro, onde eu vou poder tomar meu café e ela vai pedir o que ela quiser. Mas essa frequência com contato com essas pessoas não faz bem para quem precisa emagrecer. Pode ser temporário. A vida é feita assim: você aproxima, afasta, aproxima, afasta. Afasta um pouquinho, liga, manda uma mensagem, fala assim: olha, eu sou frágil, eu sou Eu fraca, eu ver não todo posso mundo comendo, talvez eu não consiga me conter, né? ir. Então, por um período, deixa eu quietinha aqui, Mas eu né? tô bem. Eu vejo muita gente falar assim: não, eu quebrei a alimentação, eu não gosto muito da palavra dieta, né? Dieta já remete a um negócio assim, proibido, difícil. Eu quebrei a alimentação porque a pessoa chegou na porta da minha casa e me ofereceu um monte de fruta. Como que eu vou falar para o vizinho, moro no interior, falando como eu falo? Eu não recebo. Eu não preciso ser grosseiro, mas eu explico, olha, tem como, você pode dar para outra pessoa. Aqui em casa ninguém come fruta. Obrigada. Dá vontade de falar assim, traz uma carne da próxima vez. Com o preço que está hoje, eu acho que a pessoa vai continuar trazendo fruta, né? Almôndegas. Mas assim, Ovos. Me dá uma dúzia de ovos, uma cartela de ovos, né? traz um cocó para mim, uma galinha. Sei lá, me dá carne, mas assim, fruta. E eu também hoje moro no interior e as pessoas são assim. Só que a gente corta da primeira. Porque se você aceitar a primeira, a pessoa sempre vai levar. Ah, a Nelisa Sempre. gosta, eu vou levar mais daquilo que ela gostou para ela. E vai chegar um momento que você já não tem onde mais guardar tanta Se coisa, né? você fala não, olha que Uhum. interessante, é um efeito dominó. Esse vizinho vai contar para o outro vizinho, vai contar pro da frente, que vai contar para o quarteirão inteiro que, ó, não dá fruta para ela não, que ela não come. Pronto. Ninguém me oferece nada porque eu falo, mas eu nunca vi as pessoas insistirem para eu comer. Assim, hoje, porque sabe a resposta. Então, assim, eles nem oferecem, eu sento com as minhas amigas, elas comem o carboidrato delas, todas inflamadas, estão lá lutando contra a balança, eu olho, tomo meu café tranquila e sigo a minha vida. Eu não deixo de socializar com ninguém, porque tem gente que pergunta, Udi, nossa, que vida triste, como que é uma pessoa que só come carne, ovos e gordura? Como que é o Natal dessa pessoa? Como que é o Réveillon? É o mesmo. Só que é mais feliz, porque no outro dia eu não vou acordar inchada, né? Eu não vou acordar inflamada, eu não vou passar Não vai mal. acordar cheio de culpa. Culpa, cheia de culpa. Inclusive, no Réveillon de 2023 para 2024, uma baita festa de Réveillon, que foi em Patos de Minas, da família, eu estava Uau. em jejum, bebendo a minha água plena, com aquele tanto de comida, assim, que você imaginar, e carnes, vários tipos de carnes, e eu em jejum plena, Mas você triste e cabisbaixa ou não? feliz da vida, feliz da vida. É Né? isso que as pessoas não entendem, né? Que eu atravessei, eu não vou ficar assim, ai, mas e se eu beliscar? Ah, mas eu não faço isso, né? Olha, eu queria ler um depoimento da Mônica, que é algo que eu enfrento no dia a dia. Você que já tem uma netinha linda, né? Também deve enfrentar, talvez, os seus filhos da mesma forma. Ela escreveu o seguinte: na minha casa é só eu e mais minha filha de 3 anos, que também gosta, mas a família critica porque dizem que criança não pode comer só carne. Eu, como nutricionista, que ofereço a maior parte das vezes, na maioria das refeições que os meus filhos fazem em casa, 80, 70, chega a ser às vezes 90% carne com alguma outra coisinha, né, que nem sempre. E às vezes essa alguma outra coisa eles deixam no prato. Então, imagine, para mim que sou um profissional da nutrição que lido com esses desafios quando a gente está nas reuniões de família, quando a gente sai com os amigos, tá, mas os seus filhos
eles não têm problema de comer só carne, isso não está fazendo mal para eles não adoecem. Mônica, eu sei bem o que você está falando e participo dessa realidade. Não é fácil. E a pergunta que a gente faz é: quem disse, quem disse que a criança precisa comer tudo que se diz nas faculdades de nutrição, nos consultórios dos pediatras, nas rodas de família, enfim, quem disse que todas essas crianças precisam de comer tanto carboidrato para obter a energia que elas têm de sobra? Será que isso realmente é verdade? Qual que é a sua opinião, Melissa? Eu sou mais bruta, né? Eu fui muito criticada pela alimentação dos meus filhos, muito criticada, em todos os sentidos. Mas na época eu era assim o dobro da ignorância. Eu tinha o dobro da ignorância. Então eu falava assim: pega para você, leva lá para sua casa esse filho e vai alimentar ele, porque ele está na minha casa. Eu estou alimentando. Então não enche o saco. E, e hoje, quando alguém vai criticar a minha alimentação, assim, às vezes vai falar alguma coisa, eu falo assim, só tem direito de criticar a minha alimentação quem tem um exame melhor que o meu. Como que tá a sua glicemia, sua insulina? Como que estão aí os seus exames? Porque se o seu exame tiver melhor que o meu, eu sento aqui, a gente vai trocar uma ideia e eu vou te ouvir. Agora, se não tiver, deixa eu comer a carne aqui em paz. A pessoa não fala nunca mais. Mas sobre as crianças, Udi, a gente tem o triste hábito, a gente repete padrões, né? Nossos pais fizeram isso, de enfiar comida na criança, até a comida que ela não gosta. A criança está quase cheia, de ultrapassar esse limite, estragando o sensor de saciedade da criança, forçando a criança a limpar o prato. Eu apanhava se eu não comesse tudo. É. Apanhei algumas vezes, né? E se eu falasse que nojo, eco, meu pai punha um prato só daquilo e fazia eu comer aquilo em grandes quantidades. Então, se você respeitar a sabedoria inata da criança, você vai ver que ela prefere a carne do que qualquer outra coisa. Ah, meu filho ama brócolis. Ama nada. Você que ensinou. Ele não nasceu, ele não se alimentou de brócolis dentro da sua barriga. Ele se alimentou do seu líquido amniótico, de sangue, de todos os nutrientes. Ele não nasce gostando de brócolis. Você educou seu filho assim. Você não põe outras coisas em casa. E lá no feed do Instagram tem o vídeo da minha neta. E ela recusa o arroz, assim. Você vai dar o aviãozinho para ela, põe as duas mãos assim e tenta avançar na coxa de frango. E você fala que você ensaiou com uma criança de 1 ano. Ela tinha 1 aninho nessa época. Você ensaiou, isso é forçar a criança. Eu recebi crítica desse vídeo. Você forçando uma criança a comer carne. Eu falei, vocês não estão vendo, não? Vê de novo. Ela não quer o bendito do arroz, ela não quer. E Então, mesmo se você tivesse conseguido ensaiar com a sua neta, que só tem 1 aninho, um comportamento tão espontâneo, né? Eu assisti esse vídeo, você já poderia conseguir um papel para ela na próxima novela, né? Porque com a criança certeza, realmente seria uma ela artista. As nem, pessoas, ela nem falava, né? Nem uma palavra. Ela só resmungou e chorou o vídeo inteiro. E assim, super carnívora. Por quê? Porque ela é inteligente. Ela come o que ela gosta, o que o corpo pede. Ela gosta no sentido de necessidade, né? E não ela gosta no sentido de mimo. Ela sabe o que o corpo precisa. Toda criança sabe. E às vezes a criança não quer comer, Udi. Tem muita gente que fala assim, ai, meu filho passa 4 horas sem comer, o que eu faço? Deixa ele sem comer tá 4 horas. brincando, tá pulando, tá com energia, é sinal que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não, meu filho quer pular uma refeição, olha que absurdo nada. Ele tá respeitando o ciclo dele. E aí É fato. você
estragar o sensor de saciedade da criança enfiando comida numa hora que ela não quer comer. Você tocou num ponto muito importante, que é o sensor da saciedade. As crianças, você não precisa ensinar ela a gostar do leite materno, certo? Na maioria das vezes, e eu pude assistir, felizmente, o parto dos meus dois filhos pequenos, né? Eu tenho três, mas o outro já é adulto, e não tive o privilégio de assistir quando ele nasceu. Mas os dois filhos pequenos, um com 4 e outro com 3 anos, eles já nasceram mamando. Não foi preciso insistir. Tudo bem que a minha esposa teve o privilégio, né, de já ter o leite disponível para eles, mas o ponto que eu quero destacar aqui é que você não precisa ensinar o que é natural. E é natural para o ser humano, natural para uma criança, é simples. Quando a criança faz 6 introdução alimentar, certo? Ofereça para ela uma coxinha de frango. Por que uma coxinha de frango? Porque é um negócio que ela consegue segurar facilmente, né? É uma boa opção. E não é um alimento alergênico, enfim. E ofereça ao lado um raminho de brócolis, certo? E perceba que ela vai levar os dois à boca. Ela vai colocar o brócolis na boca, mas ela vai demonstrar ali claramente as suas preferências, certo? E com tudo que você for oferecendo para ela, desde que não seja algo que ela desenvolva um processo alérgico, vai ser assim. Nós temos uma aversão natural ao verde, isso é da nossa natureza, certo? Então, você querer que uma criança que está aprendendo a comer, que durante 6 meses praticamente só mamou, que ela coma um prato cheio de salada, é a mesma coisa de oferecer um prato cheio de salada para um leão, um prato cheio de salada para um lobo, né? Não faz sentido isso. Da mesma forma que não é interessante você oferecer um prato de carne para uma ovelha, certo? Um prato de carne para uma vaca. Então, cada animal tem a sua biologia, a sua preferência alimentar, e isso nasce com a gente. Com os bebês, com as crianças, não é diferente. Lembrando que a coxinha de frango que o Woody falou aqui não é salgado, gente. É uma parte do frango. Boa, boa. Não é aquela coxinha que a gente compra nas lanchonetes, Coxinha empanada de com lanchonete, farinha, não. É aquela coxinha do frango mesmo, né? a Coxa coxa do do frango. frango. As crianças hoje estão beirando o sobrepeso com muita É. facilidade. Vários estudos falam que 85% dos adolescentes e pré-adolescentes já estão sobrepeso. Você vai num lugar Ixi. público, num shopping, numa praça de alimentação, você não consegue mais contar assim quantos magros tem no ambiente, porque são raros. Às vezes nem tem. Eu sou muito observadora, eu já fui em vários ambientes que não tinha pessoa magra. Ou eu olho pro meu marido e falo assim, o único magro aqui é você. Aí ele fala assim, e você também. Eu, sou magra. Olha, Não, não. seguindo a sua dica, a Cristiana PCS, ela até me corrigiu aqui. Coxinha da asa do frango. Boa. Obrigado, Cristiana. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, é muito, muito difícil você tá vendo o mundo se afundando aí, né, nos ultraprocessados. As escolas, né? A minha filha mesmo está no enfrentamento agora. Ela falou assim: olha, a Isis, que é minha neta, está indo para o CEMEI. E lá eles vão dar suco de caixinha, vão dar leite industrializado, vão dar isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, ela não tem 2 anos ainda. E eu falei assim: o que pode ser feito? As diretoras de CEMEI só mudam a alimentação da criança com uma prescrição médica, não é Nutricional não vale, médica. Pasme, mas falaram pasme. para eles o Médico não médico, sabe nada que o de médico nutrição. não estuda muito ou quase nada sobre nutrição durante os Eles 6 anos de faculdade. estão 2 dias na faculdade de farmacologia, 2 anos. E o médico não sabe nada de nutrição. E é um absurdo, porque as mães ficam de mãos atadas. Eu atendo um paciente, uma criança que é TDAH,
grau hard, bem agressivo, e a dificuldade da mãe é a escola integral. Tira o açúcar e o carboidrato, o menino fica um anjo. Mas aí tem o problema da refeição ser feita na escola. É. Esse é um desafio que muitos hoje enfrentam. As pessoas estão no mercado de trabalho o dia, a tarde toda e acaba tendo que deixar as crianças todo esse tempo na escola e a gente fica refém, né? Porque a escola ela não vai preparar para uma criança aquela refeição específica, porque ela faz a coisa no atacado. Ela faz a refeição para todas as crianças que fazem uso da alimentação lá. E E é escolhe difícil isso. hospital, só lembrando, escolhe hospital não é alimentação saudável, é licitação, É, é economia, é, é o o- mais barato, é aquilo sempre o que mais fica mais em conta na hora do processo licitatório, né? sim. É verdade. Anelisa, eu acho que a gente já tomou bastante do seu tempo, você tem os seus compromissos, a gente tinha estipulado aí aproximadamente 1 hora e alcançamos o nosso objetivo. Eu queria que você falasse primeiro onde as pessoas te encontram e depois a sua mensagem final, aquela informação, aquele recado que você quer deixar para aquela pessoa que está buscando uma vida melhor, quer mudar, mas não sabe onde. A palavra é sua. Obrigada, Udi. Gente, quem não segue o Udi, já siga, que é um nutricionista diferenciado. Tem toda essa abertura, né, para as coisas que realmente tem constatação, não fica só no campo das ideias, das teorias. Onde as pessoas podem me encontrar no Instagram, tem o link do meu WhatsApp. Se quiser entrar na comunidade, o link da comunidade está nos destaques do Instagram. É uma comunidade que te recebe de braços abertos e a gente vai pegar na sua mão, a gente vai caminhar junto, vai chorar junto, vai rir junto. É isso que acontece lá na comunidade ancestral. E mensagem final é que vocês enviem essa live, vai ficar salva, né? Vamos salvar essa live, vai ficar salva no feed. Enviem essa live para o maior número de pessoas, porque é assim que a gente dissemina o conhecimento, a gente não guarda só para a gente. E é assim que vocês ajudam as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que nem todo mundo que precisa ouvir está aqui. A maioria de vocês que estão aqui já conhece um pouquinho da alimentação ancestral, da carnívora, entende um pouquinho de nutrição, já estão cuidando da alimentação, mas e aquelas que precisam? Aquelas que não cuidam ainda? Então, enviem essa live para o maior número de pessoas que tiver na sua lista de contato. E eu quero agradecer ao Udi pelo convite. Obrigada, Udi. Desculpa o vento, aqui eu moro no meio do mato. Não tem ambiente silencioso aqui nessa casa. Se eu for para dentro são outras coisas. Embaixo é o passarinho. Então, da próxima vez eu vou tentar. Vai ter Vai próxima, né? sim, Vai ter espero que tenha, próxima. Tem muito assunto. com Da certeza. próxima vez eu vou me preparar melhor para um ambiente mais silencioso. E agradecer vocês que participaram da live, quem está no grupo do Jejum e Alimentação Ancestral, quem está na comunidade, um super beijo, obrigada de coração por ter participado e a gente se vê em breve na próxima live, viu, Udi? Foi um prazer falar com você, aprendo muito e fico muito grata por ter essa abertura aí para as pessoas de outros campos, de outras formações. Maravilha. Nós que agradecemos, eu falo em meu nome, em nome da minha comunidade. Eu tenho certeza que pessoas como você, que fazem esse trabalho incrível, que, assim como você bem mencionou, em janeiro ajudaram inúmeras pessoas aí através de um processo natural de jejum a perder mais de meia tonelada. Isso é muita coisa, eu estou impressionado com esse número e ano que vem não esqueça de me convidar, que eu quero fazer parte aí desse jejumzão. E
Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite tão prontamente e espero, de alguma forma, ter contribuído e fico à disposição da sua comunidade, fico à disposição da sua tribo para contribuir da melhor forma aí com o meu conhecimento, com a minha vivência, e a gente espera que esses encontros possam ser mais frequentes para que a gente possa levar cada vez mais essa mensagem aí para as pessoas que buscam uma versão melhor da saúde e emagrecer com saúde, e Com não saúde, simplesmente de qualquer forma. É isso. com certeza. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado, Anelisa. Até mais. Até.